para você, senhor Nildo Miranda. Boa tarde. E hoje, galera, vamos ter um bate-papo. Na verdade, a continuação, uma segunda parte. Ficamos devendo o nosso velho embate, né? Faroeste americano versus faroeste italiano. O duelo continua hoje. E contamos mais uma vez com a presença dele aqui, o nosso querido Tex Zenaldo Ranger. Por favor, dê seu boa tarde aí, senhor Zenaldo, e diga quais são suas expectativas para o programa de hoje. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Cultura e do Clube do Filme. Nossa expectativa é das melhores possíveis, né? Corre para chegar aqui e a gente vai tentar abordar alguns temas que não foram abordados ainda e trazer esse universo, né? Para todos que estão nos ouvindo e a gente vai aprender com os outros aqui nessa tarde. Ok, muito obrigado, Zenaldo. Já já a gente entra no universo do western, então vamos continuar as nossas saudações de hoje, né? O nosso querido Wolverine do Agreste, senta aqui, por favor, para você dar as boas tardes. Então, acho que, primeiramente, eu tenho que também agradecer a presença aqui. Temos no estúdio nosso querido Cavaleiro Solitário, Bento Logan Gomes. Por favor, dê seu boa tarde aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Sempre um prazer estar aqui. Estou me repetindo, né, há várias semanas já. Mas, assim, sempre um prazer estar aqui para debater sobre cinema, sobre esses temas tão interessantes que o Clube do Filme aborda. Exato. Na semana passada batemos um papo aqui sobre Blade Runner, cara. Foi um programa fantástico, fantástico. E, assim, sim, você assistiu. Assisti na então, segunda-feira. Segura aí que já já a gente comenta na hora da programação, na hora de falar os filmes que estão estreando essa semana. Também temos aqui no estúdio o nosso querido Coringa, né? Eu acho que é o cowboy Coringa. Como é que é isso? Explica aí, senhor Felipe Santos. Dê seu boa tarde e diga quais são suas expectativas para o programa de hoje. Minhas expectativas hoje são as melhores, né? Estou com esse trio magnífico aqui. Vamos absorver um pouquinho de conhecimento. Também estou um pouquinho aqui como intruso, né? Mas lembrando que antigamente tinha os artistas circenses, na época do Faroeste, que se maquiavam para fazer algumas festas em algumas cidades. Então não estou tão fora do personagem. O próprio Billy the Kid, né, também ele fez shows. Shows não, foi Billy the Kid, Buffalo Bill, né? Que é o fim do Oeste e termina com os shows do Buffalo Bill. Isso. Ok. Também temos aqui, na presença aqui nos estúdios, a minha belíssima dama, na minha donzela, nem um pouco indefesa, Vanessa Paulina, por favor. Dê aí seus boas tardes para nós. Boa tarde a todos e ótimo programa para vocês. E claro, contamos com a sua presença, ouvinte fiel do Clube do Filme. Muito obrigado pela sua audiência. Bem, hoje aqui nós temos dois em memórias, na verdade, né? O primeiro tradicional em memória já, que é o Edson Santos, que está cavalgando em direção ao pôr do sol no seu cavalo pé de pano e não chega nunca, entendeu? Estamos aguardando ele e não chega nunca. E também o nosso xerife. Hoje a cidade está sem lei. O xerife foi embora, o nosso xerife Rio que nos abandonou, então ele não está mais aqui. Não sei como é que vai ser o programa de hoje. Enfim, literalmente... Oi? Não tem live hoje, infelizmente, pessoal. O senhor Rio foi para um casamento. Ele não foi casar, mas ele foi para um casamento, né? Eu acho que obrigaram ele aí, mas enfim, isso fica entre nós. Senhor Nildo Miranda, quando você puder, vamos para a programação dos cinemas. 2h15, 1h15, eu estou desorientado, 1h15. Programação dos cinemas. Ok, vamos lá. Esse condutor do programa, eu nem me apresentei, né? Eu tô acho que cara do trânsito, eu até peço desculpa, cheguei um pouco atrasado por causa do trânsito. O trânsito é uma coisa... Enfim, então quem não me conhece, conduzindo a diligência, hoje eu sou o Luciano Bibliotecário. Vamos lá, gente, para a programação do cinema de hoje. Bem, como hoje a gente está com um tempo bastante legal, né? Então vamos falar com bastante calma. Para você que está em Caruaru região, confira os filmes que estão em cartaz no Centerplex do Caruaru Shopping, tá? Vamos lá. Na sala 1, nós temos 3 bons filmes. O primeiro continua a promoção reprise com o filme A Bela e a Fera, sessão única diariamente às 2h da tarde. O segundo é uma das estreias da semana, a comédia nacional Como se tornar o pior aluno da escola, sessão única diariamente de 9h45 da noite. O terceiro filme, ainda valendo a promoção Festival Reprise, é por apenas R$ 5,00. Olha aí, gente, você pode rever Velozes e Furiosos 8, sessão única diariamente às 4h40. Na sala 2 permanecem em cartaz 2 filmes. O primeiro é a ação, o filme de ação Kingsman, o Círculo Dourado, cópia dublada em 3D, sessão única diariamente de 9h da noite. E a segunda estreia que permanece, o segundo filme permanece, Pica-Pau Filme, sessões sábados e domingo, 1h da tarde, 3h, 5h da tarde e 7h da noite, de segunda a quarta-feira,
às 3, 5 e 7 horas da noite, ok? Então, de sábado a domingo, de 1 até as 7, de segundas às quartas, de 3 até as 7 da noite. Já a Sala 3 exibe a segunda estreia da semana, o terror A Morte Te Dá Parabéns. Assistimos ontem esse filme, já eu comento algumas coisas. Cópia dublada, sessões diariamente, de 5h30 às 7h45. Cópia legendada tem sessão única diariamente às 10 horas da noite. Também permanece em cartaz na Sala 3, Blade Runner 2049, sessão única diariamente de 2h10 da tarde. E finalmente, galera, na Sala 4, você pode assistir a 2 bons filmes. O primeiro permanece em cartaz, Blade Runner 2049, cópia dublada em 3D, sessão única diariamente de 8h30 da noite. A segunda, e no caso a terceira estreia da semana, a animação Capitão Cueca. Cópia dublada em 3D, sessões diariamente às 2h15, 4h20 e 6h30 da noite. Escolha o seu filme preferido, porque no Centerplex, se tem sessão, tem diversão. Alguém viu alguma coisa? A gente assistiu, você assistiu o Blade Runner, né? Nós todos aqui assistimos. Assistiram o Blade Runner. E aí, senhores? O que, assim, não vou falar do programa, mas Ok. o que é que você achou, Bento, do filme? Cara, foi um sonho há muito almejado e finalmente aconteceu uma sequência muito boa, que reverencia o original. Não senti o tempo do filme, você em nenhum momento olhou o relógio, entendeu? Assim, a impressão Ele passou em 3D o também. filme, exatamente, assistimos em 3D, legendado, e foi uma experiência completíssima, cara, porque na minha concepção o filme expandiu o universo do filme original e respondeu algumas questões que ficaram abertas no original, né? E achei sensacional o filme, excelente. Felipe, dê aí suas impressões também. Assim, cara, eu tinha acabado de assistir o primeiro filme, né, quando eu fui assistir o segundo, mas eu achei o filme espetacular. Pra você assistir um filme de 2h30, né, isso mesmo? 2h40. 2h40. 3D, legendado, e você não descansar, e você se prender e entender, meu amigo, porque realmente o filme é muito bom. A trilha sonora é impecável, a atuação são muito boas, e tem reviravoltas a todo momento. É um filme que você surpreende a cada momento. E nunca fui fã, né, do personagem, tinha acabado de conhecer, mas a partir desse segundo filme eu comecei a gostar muito. Mas Então, peraí, qual personagem? O Deckard? Sim. O Decker, ele é um personagem fenomenal, cara. E é o homem atual, é o homem que quer viver, é o homem que está querendo se entender. Mas a questão é, vocês semana passada vieram falar aqui que deram nota 8. Eu dei 8. 8. Eu não concordo, porque o filme é perfeito. O filme é nota 10. Não é um leigo que está falando, é um cara que realmente curte cinema, um cara que entende o que está falando aqui. E é sério, o filme é nota 10, cara. Eu arrisco a dizer que ele pode concorrer ao Oscar. Eu fiquei pensando nisso, né? Quando antes de passar a palavra para o Zenaldo, eu fiquei pensando muito nisso. E a gente finalmente vai ter, esse ano, ou talvez no próximo ano, eu não sei. Quando eu falo esse ano, perdão, tá? Eu estou falando do Oscar que vai ser no ano que vem. Se a gente tem uma indicação finalmente de um filme de ficção científica para possivelmente ganhar, talvez, o melhor filme, né? Porque a academia é muito preconceituosa com ficção científica, sempre foi. Ninguém adianta passar os panos e tal. Sim, a academia sempre foi fantasia e ficção científica. A academia não entrega o Oscar de jeito nenhum, como se fosse um gênero menor, né? E assim, eu fiquei, olhando o Blade Runner, a maneira como o filme é conduzido, eu fiquei pensando, merecia pelo menos concorrer como melhor filme, sabe? O ano passado tivemos A Chegada, quer dizer, esse ano, concorrendo ao Oscar, tivemos A Chegada. É um começo, né? Mas mesmo assim, veja, A Chegada não foi... Tem outras categorias que A Chegada merecia estar, para melhor atriz, né? Aí ficamos com aquele La La Land horroroso, só Rio que gosta da face da Terra. Enfim, é isso. Zenaldo, você também assistiu Blade Runner 2049, o que é que você achou? Conhecia o clássico? Conhecia, né? Conhecia. Eu estava envolvido em emoções e sentimentos, porque eu assisti no cinema o clássico. Isso nos primórdios, né, no passado, de 82. E marca também momentos da minha vida. Foi um momento que eu ingressei na vida militar e que estava praticamente noivo. E o ano seguinte eu me casei. Foi coisas importantes na minha vida, né? Então fez aquela viagem ao tempo, né? Aquele flashback. E acompanhado de boas companhias, Bento, Felipe. Então, é fantástico. É atemporal o outro e esse continuará sendo, né? Então, a minha frase para Blade Runner, o único motivo que eu consigo dar 10 a ele é porque não existe o 11.
Tá. Assim, uma dica que eu vou dar a vocês ouvintes. Se vocês pretendem assistir 2049, vejam o original. Tem que ver. Vejam, porque a linkagem é muito interessante. Para quem não viu o original e vê esse filme, vai ficar perdido vai perder a viagem. Isso. E sem querer atrapalhar seu raciocínio, em meio a tantos reboots que nós temos por aí, Blade Runner não é um reboot, ele é uma continuação direta. Graças a Deus que não é um reboot. Isso sim, até eu estava vendo uma crítica de outro crítico de cinema e ele disse uma coisa que é verdade. Isso sim é como você fazer uma continuação de um filme, né? Que Blade Runner ensina você a fazer uma continuação. Quando a gente saiu, eu pude comentar isso com o Bento, mas isso não é um spoiler, tá? Mas, por exemplo, o Blade Runner tradicional, ele tem as propagandas, né, e tal, das grandes marcas. E é conhecido que o Blade Runner teve uma maldição, porque praticamente todas aquelas grandes marcas vieram a falir. A Kodak, a Pan, que é a agência de viagem e tal. E no filme novo, você vê todas essas marcas de volta. Por quê? Porque é a continuação do universo, entendeu? As marcas continuam existindo no universo do Blade Runner, sabe? Então isso é um cuidado, assim, uma pequenez, mas é muito interessante você produzir fazer um filme e levar esse tipo de detalhes, sabe? É bem interessante. O foco por si só já paga o filme. Como ator. Eu não gosto dele no primeiro filme, eu não gosto dele, eu não entendo o personagem dele, mas eu acho que nesse segundo ele conseguiu dar uma camada muito interessante. Assim, eu vi um Deckard que eu queria ter visto no primeiro filme, mas eu acho que foi bom ele ter atuado daquele jeito e agora tá dessa outra forma, sabe? Toda a maneira como ele lida com o passado dele, tá? É bem interessante. E ter desfrutado disso, né? Ele está vivo para fazer todo esse resgate na memória como ator. É verdade. Tivemos também, assim, eu só queria comentar um negócio bem breve, temos a estreia desse Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. É engraçado, o Danilo Gentili, ele é um cara assim, ele vive falando, ele fala mal de todo mundo, né, nas redes sociais, tal. Aí ninguém tá gostando do filme dele, né, ninguém tá gostando, quer dizer, a grande maioria da crítica não tá gostando. E ele foi dizer que as pessoas não levassem em conta o que os críticos estão dizendo. Aí eu achei engraçado, assim, claro, quem dita o filme na verdade não é nem o crítico, né, é o público, né. Então acho que o público deve absorver o filme da melhor maneira que quiser. Eu olho assim para o Danilo Gentili, eu vejo um cara até interessante, até legal. Eu conheci ele na Comic Con também. Só que é o seguinte, ele gosta muito de criticar, mas na hora de receber críticas, ele não aceita. Ele usa do programa dele de humor para trazer uma alegria, mas quando é para fazer crítica, ele não sabe criticar. Entendeu? Ele deveria se conter no humor, entendeu? E as críticas deixar para quem realmente sabe fazer crítica, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele cara ali... E também tivemos outra estreia essa semana, que foi a morte da Parabéns, né? Eu e Ryuk, minha esposa, acompanhado da esposa dele, eu e minha esposa e outro casal amigo nosso, assistimos ontem esse A Morte da Parabéns. Assim, eu posso resumir da seguinte forma. Eu vou falar, eu e Ryuk fala mais amanhã no Colecionador de Cinema lá na live. Mas, cara, é uma galhofa o filme. O filme, ele estreia numa sexta-feira 13, aí você pensa, deve ser um filme de terror, né, e tal. Não, o filme é uma galhofa, entendeu? O filme tira muita onda, é dele divertido. Na hora que eu saí do filme, eu dei uma nota bem baixa, mas repensando, eu vou subir um pouquinho a nota, porque, assim, realmente, a proposta do filme não é ser um filme de terror. Nós, telespectadores, que fomos com essa intenção por ser um filme de sexta-feira 13, O trailer passa isso, né? Não passa, o pior que não passa. O trailer, assiste o novo trailer, você vai ver, ele não passa que é um terror. E tem uma curiosidade, quando a gente participa de hoje, passou o trailer, aí eu falei, cara, pra Bento e pra Zenaldo, cara, vai ser aquele tipo de filme que é uma coisa, no final uma coisa totalmente diferente. Aí Bento até falou, filme de terror normalmente tem essas coisas. Então parece que se concretizou. Se concretizou. A minha esposa que gosta de filme de terror dormiu durante a sessão. Assim, aproveitando o gancho, falando de um filme que não está em cinema também, que estreou recentemente agora, essa semana, O Culto de Chuck, que já está disponível para DVD. Né? Então, quem é fã... o Culto de Chuck, o boneco Chuck. Isso, quem é fã da franquia Brinquedo Assassino, o sétimo filme acabou de lançar, já tem em Blu-ray, então... propaganda. Ninguém cansa não desse boneco. Cara, eu sou muito fã do personagem. Nossa, eu sou muito pelo fã. amor. Porque é um trash, e diferente como eu já falei. Em meio a tantos reboots que não deram certo, Chuck continua até hoje, cara. Desde 88 até agora. Entendeu? É um trash que a gente que é fã gosta. É verdade. Zenaldo, eu sei que a gente tem muita coisa para falar hoje, eu acho que o público tem muita coisa para absorver de você. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, a gente volta afiado para tocar esse tema, beleza? Ok. Então, Nildo, vamos lá, quando você quiser o intervalo. Não saia daí. O Clube do Filme. Respira aí. Cara, que aperreio, velho.
Puta Ei. merda. Tá na Pô, live. cara, muito obrigado. Tá na live. O roteiro. Vou aqui pegar os bastidores. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Eu só, olha, eu vou, olha, o programa, como é que se diz? Eu só vou observar você falando e como eu disse, eu vou perguntando, literalmente vou lhe atrapalhando durante, entendeu? Mas, cara, assim, eu tava assistindo O Homem que Matou o Facínora, né, cara? Que filmaço, velho. Que filmaço. John Wayne. Agora é engraçado, né? Nos primórdios. E o Steve, não é? Que foi, ele era um outro também, né? O grande ator do filme do West da época. Esqueci. James Stewart. Cara, que filme fantástico, cara. Que filme fantástico, cara. Tô me divertindo antes no West, velho. Não sabia que era tão divertido. Eu vou ter que ver, cara. Porque eu assisti Faroeste quando eu era moleque. Então muita coisa eu esqueci. Então você nota, você lembra. Libertar e Valse, né? Choque, Libertar e Valse, é uma coisa Muito bom, cara. Nossa, cara, muito bom. É porque a gente tá tão acostumado, né, com esse gênero de herói, esse gênero de terror que nunca dá certo, e quando vê um filme clássico... aí Mas você acaba- uma coisa que eu achei engraçada, eu tava estudando isso desde a semana, na verdade, desde a última vez que a gente veio aqui, né? Que veio eu tava conversando e tal, até com o Rico sobre isso, dizendo assim, que se você observar o começo dos filmes do John Ford, você vê os filmes finais do John Ford, você vai vendo quase que, se você levar em consideração que o personagem do John Wayne é o mesmo, você vai vendo uma mudança nesse personagem, ele se tornando cada vez mais pessimista. Foi isso que meu pai falou, cara. É muito interessante, cara. Você não nota assim, mas você pega realmente o primeiro, que é aquele, que é o No Tempo das Diligências, e você pega esse praticamente sempre o último, bem dizer, e o último mesmo, que é Rastro de Ódio. Você vê, cara, como ele é um personagem que ele vai decaindo, assim, vai ficar se tornando mais rancoroso, mais pessimista, entendeu? Então, vamos lá. Faroeste americano versus faroeste italiano, o duelo continua, a batalha continua. Já botei aqui no meu cinto cravado de balas, já estou em ponto de entrar nesse duelo. Então vamos lá, Zinaldo. Vamos começar pensando o seguinte, que a pessoa que está ouvindo a gente nesse momento, ele pode não lembrar do outro programa. Então faz uma retrospectiva pra gente do que a gente falou na primeira parte aí, por favor. Fica à vontade. Ok, amigos. Fazendo uma revisão do que nós falamos no primeiro programa, citamos sobre a origem do nome, propriamente dito do Western, que significa ocidental, e Faroeste no extremo ocidente, e depois a questão pejorativa de associar o oeste italiano como sendo o oeste espaguete, o oeste macarrônico ou um bang-bang italiano. Porque na realidade o texto, eu pesquisei, é o Euro-Oeste ou o Oeste Europeu. Ah, sim, que foi a pergunta que eu disse para você, né? Só para os ouvintes se inteirarem, é o seguinte, no dia da gravação, no dia do programa, eu perguntei para o Zenaldo se o nome faroeste italiano, ele seria uma denominação que eles mesmos se deram, ou se foi um apelido. O espaguete, né? Isso, mas então, no caso, o faroeste italiano, ele se denomina como? É o faroeste europeu. Faroeste europeu. O Euro-Oeste, né? Então, eu abordei sobre os pioneiros, os desbravadores na colonização do Velho Oeste, e nós falamos também muito sobre homens pistoleiros. Então eu queria dar uma ênfase e ao mesmo tempo uma homenagem às mulheres. Sim. As grandes mulheres que cuidavam da sua prole, né? Cuidava da casa, cuidava do marido, e estava dentro daquele contexto também, que era tudo mais difícil para as mulheres. Então, uma ressalva a todas as mulheres importantes. E também lembro de um provérbio que diz que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Sim, e também a gente tem que lembrar que esse é um período que, se a gente já pensa que já era difícil para um homem viver numa situação dessa, imagine para uma mulher viver num lugar desse, A questão né? da educação, de todo um contexto num território hostil, né? Nós falamos sobre a corrida do ouro. Nos primórdios no ano de 1848, Isso. Onde teve a corrida para a Califórnia, e que gerou violência, gerou ganância, pessoas enriqueceram, outros morreram. Falando sobre a importância da diligência, citando a Overland Stage, a Butterfield, Overland, e a Wells Fargo, que foi a mais importante, né? Você está falando também, a diligência, você está falando também a questão do correio, né? Do transporte. Não, a questão da diligência transportava também. Sim, também. Mas quanto ao transporte, eu vou citar, isso teve uma duração um pouco mais de um ano, o Pony Express.
Sim, sim, é né, verdade. que eram homens treinados em cavalos e existiam aqueles pontos de apoio. Então, era o correio da época, para levar e trazer correspondência e até valores. Que é aquela questão, né? O cara pegava o cavalo, ele ia do ponto A até o ponto B, chegando no ponto B já tinha outro cara, esperando ele entregar ele ia do ponto B até o ponto C e até chegar no local. E muitas vezes acontecia daquele outro cara não ter chegado ainda, o estado adoentado, e ele seguia a viagem. Isso era de extremo a outro, da costa até perto do Pacífico. E tem até uma história que eu tava estudando sobre isso, que essa empresa, esse investimento que esse rapaz fez nessa entrega de correspondência e tal, ela veio a falir muito rápido, né? Porque logo em seguida apareceu o telégrafo. Aí acabou, né, a empresa. Através do código Morse, né? Mas ela foi de grande importância Sim. naquele período, né? Sim. Quando surgiu o telégrafo, aí cessou tudo aquilo ali. Aí eu falei também sobre a chegada do trem. Sim, Logicamente, as linhas das diligências ficaram mais escassas, porque o trem, ele dava para transportar, além da quantidade, né, imensa, muita coisa poderia ser feito, que levaria centenas, talvez, de viagens de diligência. Então, foi importante também a chegada do trem, onde os indígenas batizaram de cavalo de ferro. Cavalo, faz sentido, né? Faz sentido. Pela própria estrutura, o poder. Isso. No surgimento dos povoados, o que eu falei, propriamente dito, próximo de uma estrada já existente, ou próximo de um rio, eu destaquei aqui a importância de um xerife, que era estabelecido, aquele mandatário ali naquele local, para estabelecer a ordem. Né? Apesar que eu não sei se todo mundo que concorda assim, isso fica até meio claro nos filmes, né? O xerife, ele tudo bem, ele é autoridade ali, mas a gente sabe que o que mandava mesmo naquela época era a lei da bala, né? Então, se o xerife realmente não tivesse pulso, isso até o Pica-Pau brinca muito, né? Pica-Pau brinca muito com isso. Estrela, não né? respeitava a estrela, aí ficava o prêmio de quem quer ganhar a estrela, e o Pica-Pau pega e bota pra ele a estrela, mas todo mundo não queria, né? Porque sempre tem um grande bandido. E tem uma dúvida sobre isso, Ronaldo. Como é que eles encontravam esse pessoal que iria ser o xerife? O xerife. Era alguém designado pelo governo, era uma pessoa muito popular na região? Em todo esse contexto, muitas vezes era designado pelo próprio governo, alguém já enviado para estabelecer a ordem, outros eram indicados pela própria população, e muitas vezes outros era uma imposição. De repente, no lugar sem lei, alguém que era ágil no gatilho e que assumia a aceitar aquela profissão, e nomeava também auxiliares, chamados de vice-xerifes. Então, logicamente, existiram xerifes corruptos, né? E muitos xerifes também foram assassinados devido a todo um contexto, né? Porque aquilo ali era a linha de frente na justiça. Então, tudo isso aí, respondendo a sua pergunta... E se você quisesse dominar pelo princípio, se o xerife é o cara que manda... Se você quer dominar a cidade, você tem que matar o xerife. Mesmo sabendo que existia na época o prefeito já, né? O prefeito. Mas entre o prefeito e o xerife, você tinha muito mais medo do xerife que do prefeito, né? E tem algumas cidades mais evoluídas, desculpa a interrupção, que também tinha juiz. E muitas vezes o juiz, ele abordava, digamos assim, entre aspas, a comarca, né? Ele juizava, digamos assim, arbitrava em várias localidades daquela. Mas isso aí ia depender da situação. Tanto é que, isso a gente pode até comentar mais pra frente, mas o homem que matou o Facina mostra bem isso, né? Você tem os caras que mandam pela bala e tem o cara que é o advogado, que veio da cidade todo instruído, todo educado e quer fazer a lei pela lei. Mas sendo que o John Wayne é muito claro, aqui quem funciona é a lei do revólver, tem essa aqui não, entendeu? Então, citando para vocês o nome deles, Henry Wells e William Fargo. Por isso o nome Wells Fargo. A linha de diligência, e depois eles viram um grande investimento, eles investiram na questão do trem. Então eles foram os grandes empreendedores daquela época, né? Cito também, nós falamos do telégrafo, do pônei, e também, logicamente, devido à questão do desbravamento, da questão do progresso para aquela época, a questão aí surgiram contrabandos, fascínios, todo aquele processo, também foi implantado e construído fortes, que eram pontos de apoio, né, pontos de resistência, não somente com o conflito com os povos indígenas, mas também com aqueles comancheiros, mercenários que existiam na época. Né? Então estabelecia aqueles fortes dentro de todo aquele território. Dentro desse contexto, também existiam caçadores de recompensa.
apoiados pela lei, então eles caçavam homens. Então quando se tinha um cartaz procurado vivo ou morto, preferivelmente morto. Era mesmo. Era menos... Eu achava que quando botasse vivo ou morto, seria melhor se fosse vivo. Ele morto, ele não ofereceria mais resistência, uma tentativa de fuga, ou até de matar o seu... E também porque a gente tem que lembrar que naquela época as cadeias não eram nada de... Não tinha nenhum requinte, né? Então não tinha estrutura para se prender pessoas, né? Comportar, né? Então, ou seja, realmente, né? Se morto é menos um prejuízo, né? Agora tem outra coisa, desculpa, eu me lembrei agora. Eu estava pesquisando sobre isso e eu descobri também que na época muitas vezes a própria cidade fazia uma comissão, né? Eles se juntavam, eles faziam uma comissão entre eles para muitas vezes resolver um problema, algum fora da lei que estava incomodando, alguma coisa assim. Então tinha essa aqui assim, era um julgamento justo, com aspas, né? Porque era para matar o cara mesmo. Mas a cidade às vezes se reunia, né? Montava-se um conselho ali e eles conseguiam decidir. E assim, isso entre tinha eles, ética né? entre os ladrões, digamos assim, né? Entre aspas. Porque quando eles matavam alguém, eles tinham que enterrar. Eles tinham isso na cabeça. Não era que nem hoje em dia que um bandido mata ali por matar. Eles tinham isso. Vou enterrar o meu inimigo. É sempre assim, a gente vê isso muito no filme de faroeste. O que a gente vê estabelecido no juiz, no próprio xerife, baseado na lei, é que houve muitas execuções sumárias. Simplesmente a lei do linche, a lei do linchamento. Então roubavam o cavalo até provar que ele era culpado ou não. Quantos inocentes morreram enforcados, supostamente acusados, e às vezes até eram ladrões, né? Ou então, parece-me que a lei de Murphy, em que soltava o prisioneiro e executava como ele, não, a tentativa de fugir e resistência à prisão. Então, todos esses contextos, aí isso, logicamente, a questão do negro, do índio, do mexicano, né? Do chinês do também, chinês, eram os mais acometidos desse tipo, né? Então, logicamente, mesmo comprovadamente culpado, dentro de uma legalidade, aguardava-se o juiz, formava-se um tribunal escolhido para fazer aquele julgamento daquele réu. Se hoje a gente muitas vezes se queixa, né, com a justiça que a gente tem hoje, Isso, imagina de na você época. dizer, nossa, isso aí não está sendo justo, nossa, tem gente comprando voto de outras pessoas, né, para se ver livre, tal. Imagina naquela época, né, você não tinha, realmente, era o a lei mais né? forte, né, não tinha o que fazer, né. E também existiam os caçadores de escalpo, né? Homens que caçavam índios e outros também pagavam pelas cabeleiras indígenas, sempre pelo simples prazer de matar. E eu faço agora um gancho para o general Custer, que não vamos abordar propriamente, que é muito complexo e extenso, mas ele tem uma frase que ele disse na época, que índio bom era índio morto. Se a gente for ver a história de general Custer, até chegar à batalha de Little Big Horn, onde foi dizimado o 7º de cavalaria, que eram 5 companhias, era o BOP da época. Então ele era... Os índios que dizimaram, ou não? Os índios. Sim. Acabaram com a 7ª cavalaria, porque pela sua presunção, arrogância e covardia, claro, não vamos abordar totalmente isso, que para muitos ele é um herói. Até o Wayne Malden, o ator que representou na TV, teve um seriado a respeito. Mas se você vê a história verdadeira do general Custer, que recebeu esse título de general durante ele conflito de guerra, depois ele é rebaixado, ele foi um aluno medíocre na academia de West Point. Mas isso aí, logicamente, os índios tiveram a reunião, né, se uniram e ele foi achando que era o maioral e foi totalmente desmoralizado. Aí no caso foram 7 companhias. Ele tinha 5 companhias. 5 companhias. Né? Então eu cito os envolvidos na época, que foi o chamado Sitting Bull, que é o touro sentado. Porque ele, quando sentava, ele sentava como se fosse um búfalo. Nos primórdios. Sim. Né? E que até aparece naquele filme, né? Do Kevin Costner. Dança com Lobos. Aparece o né? touro sentado. O Crazy Horse, que é o cavalo louco, envolvido nessa questão só de Custer, no gancho. E Cochise e Jerônimo existiram e muitos outros personagens dentro do universo do quadrinho e retratado também no cinema. Senão, deixa eu te atrapalhar, porque me veio uma coisa na memória, eu queria saber se você consegue encaixar. Não tem aquele filme que saiu agora, A Chegada? A Chegada não, meu Deus. Meu Deus, estou falando da coisa. Aquele filme com o Leonardo DiCaprio. Isso. Ele se... Porque tem essa... Você nota que pela própria estrutura do filme,
ainda tem-se a questão de tirar o scalp, né? Os índios tem isso ainda. O regresso. Em que período? O O regresso. A chegada para o regresso, né? A chegada, o regresso. O regresso é a mesma coisa. Tá certo, tá certo. A chegada é quem chega, o regresso é quem foi e voltou. Eita, professor de Mas a português. questão é a seguinte. Fica localizado nesse período aquilo ali, eu não me lembro, aquilo ali é no western americano, aquilo ali? Com relação ao filme, Mas sim, com relação ao filme. não, eu não estou lembrado no momento, associar o tempo, né? Certo. Mas sempre foi retratado dessa forma. Né, o western, Isso né? foi durante grande período, Uhum. essa questão do escalpo. Uhum. Entendeu? E lógico, os índios também faziam o escalpelamento, que é justamente a retirada, né? É feito o corte e é retirado todo o couro cabeludo. Logicamente, não se nascerá mais cabelo e fica uma cicatriz terrível. E quando ficava vivo, ficava totalmente horrendo aos olhos de quem via. Então é uma coisa muito traumática, né? Porque isso era arrancado selvagemente. Então os índios retiravam escalpos, né? Do homem branco no conflito indígena com os carapadas, propriamente chamado, e mercenários pagavam a caçadores de escalpo para que matassem índio e trouxesse a sua cabeleira para ostentar e pagar por isso. Lamentavelmente, mais uma mancha, né, dentro da humanidade, do ponto de vista de ser humano. Então, dentro dessa revisão, a homenagem das mulheres estão inclusas brancas, negras, indígenas, orientais, sejam elas quais forem. Dentro desse contexto, também existiu fora da lei. Né? Tanto na corrida do ouro, na diligência, no progresso, no crescimento, existiam também os bancos nas próprias cidades que iam se formando. Então eu destaco aqui, já no contexto para nós, Jess James, Sam Bass, Burt Cassidy, Billy the Kid e como mulher Belle Starr. Belle Starr, ela era a rainha dos bandidos. Morreu com 41 anos de idade com um tiro nas costas. E Billy the Kid, ele foi condenado à forca e associa-se, com 20 anos ele morreu, e estava associado a ele 21 assassinatos. Um para cada ano de vida. Acham-se que foi mais, acham-se que foi menos, mas teve a quadrilha dos Daltons, teve os irmãos Younger, então teve, e foi retratado no próprio cinema, né, do Frank Jess James, com Henry Fonda, o Burt Cassidy e Sandy Skid, na época o Robert Redford e o Paul Newman. Então toda a história que existiu realmente, eles retrataram no cinema. E o Billy the Kid, ele é realmente uma figura bem contraditória, né? Você vai pesquisar sobre ele, para ter aquela famosa... se você botar Billy the Kid no Google Imagens, você acha aquela foto famosa dele, né? Segurando a espingarda com o bigodão bem grande e tal. Mas até mesmo tem gente que diz que nem é ele ali, né? E tal. Porque disseram que ele era... Tanto isso. Tem a questão das mortes, que muita gente diz que é mais, menos. E tem gente que contesta se era ele mesmo naquela imagem, apesar que ficou famoso, né? Você está correto em falar nessa parte, porque eu também achava assim. A única foto existente de Billy the Kid era supostamente aquela. Mas foi encontrado uma foto de Billy the Kid brincando com um jovem no pátio e ela foi arrematada, não lembro no momento, em muitos milhões. Comprovadamente como original. Então aquela não se tornou mais a única, mas durante décadas ou séculos talvez, era a única conhecida sobre o Billy the Kid. Eu cito Johnny Calamidade, dentro das mulheres nesse contexto. Annie Oakley, eu cito aqui porque ela fazia parte do contexto do Buffalo Bill, né? Daquela parte circense. Então eu estava comentando hoje com o Felipe, ela era uma exímia atiradora. Ela ganhou muitas competições de tiro ao alvo. E relata, não o cinema, né, não a ficção, relata que ela com a distância de 50 metros, com um rifle, ela atingia uma moeda de 10 cents entre os dedos de um homem. A coragem também de quem estava segurando, né? Uma falta de escolha, né? Uma falta de escolha, né? Escolheram um, vai tu mesmo fazer o quê? Quando você imagina, ela era realmente extrema. Então, naquele espetáculo de Buffalo Bill, a parte circense, a parte de rodeio, de espetáculo, que ele também existiu, e tudo que eu estou dizendo, ele vai estar retratado, me permita o gancho, no próprio Tex Willer, que é a revista em quadrinhos, né? E há mais tempo em exibição no mundo, que retrata toda essa história do Velho Oeste.
E o Buffalo Bill, ele é uma figura incrível, né? Assim, sobrador, né? Você vê por tudo que ele fez, ele é o cara que ele começa realmente, você pega a história do Velho Oeste, acompanhando, você vai ver que o Buffalo Bill tá sempre lá, né? O tempo todo. Ele literalmente ele é a figura que vai do auge ao declínio da vida no Oeste americano, né? Que é o grande declínio, como eu estava até comentando antes, é o show dele. Né? Naquele show que ele começa a fazer e dizer, não, olha, isso aqui é um índio e tal, ou seja, quando ele começa a transformar o western num estereótipo, já é o fim do western, né? Bem interessante. Sim, vamos lá. E Billy the Kid, quem matou ele foi o xerife Pat Garrett, também retratado nos cinemas, né? Aí eu lembro também sobre White Earp, pessoas White Earp, né? Xerife e tudo associado desse contexto. Esse White Earp, ele era canadense, não é isso? Eu não lembro o certo. Eu acho que ele é. Eu estou lembrando porque ele aparece naquela HQ que eu falei para você ler do Tio Patinhas. Ele aparece lá, tem uma cena específica, ele parece que ele era a polícia montada do Canadá. Aí ele é ele é uma figuraça assim também. Eu lembro agora do filme Tombstone, A Justiça Está Chegando, né? Espetacularmente interpretado por Kurt Russell e Val Kilmer. Não sei se vocês chegaram aí a assistir, vale a pena. Teve outra produção, Kevin Costner, posteriormente. Também, né? Sobre Tombstone. Então, sobre Tombstone, Tombstone, tumba, você chegando, você fica aqui, você é tombado na rocha, algo traduzido, né? Então, em Tombstone, logicamente, não vai dar para a gente abordar, houve um grande tiroteio, e famoso, tanto nos quadrinhos, no universo de Texas, no próprio cinema, sobre o grande tiroteio que houve, chamado no OK Corral. Então, logicamente, desenvolveu toda uma trama, né? Sim. Aí eu lembro agora de Sampequipá, e Meu Ódio Será Tua Herança. Meu Ódio Será Tua Herança. É 1969. É um dos clássicos do gênero. Que já bate um pouquinho naquilo que eu te falei, né? Você já vê, por exemplo, não tem mais mocinho bandido. Já é muito confuso, né? Você tem... Até aí a gente tinha o John Ford, aí entra um novo diretor, né? Tá fazendo. Você vê que ele tem toda uma linha cinematográfica completamente diferente, né? Ele filma as mortes em câmera lenta. É um filmaço, assim, filmaço. Quer dizer, para a época foi uma revolução. Né? Foi. Muito grande. Além da violência retratada de uma forma... Nua e crua, né? Nua e crua. Praticamente. Lentamente, né? Daquela forma, então é fantástico. Outra coisa que eu também estava percebendo nesse filme é que ele marca também o fim do western, né, esse filme. Porque chega a metralhadora alemã, né? Que vai começar a Segunda Guerra e tal. Então, ou seja, você tem também o fim daquele western que a gente considera assim, western romântico, né? E tal, porque como eu tinha assim, abordado sobre John Wayne, né, que foi assim, escolhido para fazer a logomarca da chamada, e ele é o ícone. O ícone. John Ford, ele, depois do tempo da diligência, a lógica, aí você vai, tem uma gama de filmes. John Wayne, ele fez quase 300 filmes no total. Só Faroeste, eu não tenho a exatidão, mas deve ter sido no mínimo 150. Né? Nos 150. Então, quando ele já tinha feito em 70 pequenos filmes, né? Desde 28 que ele estava com John Ford, até os primórdios, né? Primórdios não, até uma grande parte da sua vida e da sua atuação como ator. Sim. Então, John Wayne, ele é um ícone. Isso eu estou falando como personagem, como grande John Wayne. Se for falar do homem, é um caso à parte. Sim, é outra história. É outra história, né? Então, John Wayne, eu até abri uma enquete aqui para vocês, se souberem, eu vou dizer, se alguém lembra o nome lá vem, de John Wayne. O nome de batismo de John Wayne. Eu não faço ideia, cara. John Wayne. Vai lá, vai. Tem gente que até hoje acredita que eu me chamo Luciano Bibliotecário, então pronto. Vai na minha certidão de nascimento, vai estar lá, né? Luciano Bibliotecário, né? Então, logicamente, os mais veteranos, ou mais saudosos como ele. A Edson saberia, Edson conviveu até com ele, eu tenho certeza. O nome de John Wayne era Marion Michael Morris. Marion, né? Marion, né? Michael Morris. Não, realmente, John Wayne é um nome artístico. Quando o cara sabe escolher o nome artístico, é incrível, né, velho? Então, ele viveu 72 anos, eu tenho que dar uma ênfase. Não, por favor. Como ícone, né? Recebeu um Oscar de melhor ator em Bravura Indômita, que teve uma refilmagem com Jeff Bridges também, que foi bem aclamada. Então, eu ia te perguntar isso, desculpa atrapalhar. Tu gosta da refilmagem? Eu gosto como gênero. Como gênero,
de ser apaixonado. Assim, eu quero assistir, eu não assisti a original, eu assisti só a refilmagem. Eu não achei nada demais na refilmagem, assim, não sei porque eu assisti, muita gente me lembra, muita gente comentou muito na época sobre o remake de Bravura Indômita e tal. Mas eu assisti, eu não vi nada demais. Eu quero ver o original, para ver o atual e fazer uma comparação assim, ou realmente a temática do filme não chama a minha atenção, ou realmente eu não gosto desse filme, não sei. Você está correto, eu também vejo assim. Não é um Blade Runner 2049, não é um 711 um Destinos atual com o primeiro, Denzel Washington e o Brian. Realmente, agora, não é um filme ruim, é um bom filme. Sim. Entendeu? E, logicamente, a responsabilidade de estar fazendo um personagem que simplesmente quem é que interpretou? O John Wayne. Né? Então, isso, aí no tempo das diligências, é que fez dele uma estrela. Então, ele ficou muito tempo com o John Ford. Logicamente, ele surgiu o Sérgio Corbucci, um tempo até a gente chegar no último bloco, dentro do contexto do espaguete, do grande Sérgio Leone, né? Pode continuar. Não, eu ia só perguntar, mas não, você ia perguntar, mas se você quiser continuar falando a biografia dele, sobre a questão do, porque vai acontecer tudo bem, o John Ford vai criar uma nova safra, né, de cineastas, vão se inspirar tudo nele, vão haver vários filmes de western inspirados no trabalho do John Ford, mas nos anos 60 a gente tem um declínio. Tem um declínio. E eu queria entender um pouquinho por que porque o John Ford ele faz o gênero nascer de novo e depois faz uma queda, mas nós vamos falar do declínio, seu Nino Miranda, depois do nosso intervalo, certo? Então, galera, o papo tá legal, mas já a gente volta. É complicado isso. É 2 horas da tarde, na verdade 1h59, né? Quando eu queria dizer 2 horas ainda, mas já são 2 horas da tarde, falta poucos segundos. Voltamos aqui a falar hoje sobre, vamos falar o velho embate, né? Faroeste americano, velho faroeste italiano, mas você sabe que a nossa nave cinematográfica Clube do Filme, ela é um oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia da aprendizagem. Para mais informações, ligue 3721 4749 e Centerplex Cinemas. Se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Então vamos lá, Zinaldo. No bloco passado eu pedi para você falar um pouquinho sobre o porquê do declínio nos anos 60. O John Ford, ele consegue o gênero western vir em baixa, era considerado como é que se diz? Era considerado um filme B, não é isso? E ele dá uma alavanca e o western passa a virar algo clássico do cinema do hollywoodiano. Mas final dos anos 60, início dos anos 60, tem um declínio. Por que teve esse declínio? O que foi que aconteceu na época? Associa-se, segundo a própria história, a questão do politicamente correto. Com a chegada da televisão, lá, só chegou no Brasil, né, dos anos 70 no Brasil, mas com a chegada da televisão e outras opções, porque só existia em termos de imagem o próprio cinema, né? Ou então rádio, através do rádio. Então, o pessoal foi caindo mais no desuso, ou tendo outras opções. E em contrapartida, estava naquela, digamos assim, através de décadas, porque o primeiro filme, como eu apresentei no programa passado, foi em 1903. Então, o John Wayne já estava com o John Ford desde os anos 20, desde jovem. Então, o que é que você vê? No politicamente correto, o pessoal já estava, independente de quem fosse, o roteirista, o produtor, o diretor, até o próprio ator, já se tinha uma ideia de como terminaria. Então, logicamente, a gente vê essas diferenças, essas nuances. Ou seja, você está falando agora, esse ponto é interessante. Não que você não tenha falado assim, interessante, mas esse é um ponto bem interessante para a gente até depois passar para o Sérgio Leone. A questão de que já estava ficando tão batido, né, os filmes, que do começo você já sabia mais ou menos como é que eles iam terminar, mas é interessante isso. Claro, agora, logicamente, houve todo o seu glamour, né? Todo o seu brilho. Claro. Isso nos seriados, né? Nos seriados da TV, do cinema e no próprio cinema, quer dizer, uma gama muito grande, tanto de atores como de atrizes. Uhum. Quer dizer, nós temos faroestes americanos aí, centenas fantásticos. Uma pergunta que eu ia te fazer, Zenaldo, pelo que eu estava estudando, eu queria saber se eu entendi correto. Quando ocorre o declínio nos anos 60, o faroeste ele não some, né? Ele se torna ele volta não a ser um gênero B, mas não a dar tanto público assim nos cinemas, mas ele digamos assim, ele continua nos seriados de televisão.
Não é isso? Isso. Aham. Então, ou seja, realmente, apesar de não ser um grande ênfase no cinema, mas no seriado ele continua com uma certa força. Isso. Né? O exemplo disso é o próprio Bonanza, que foi um marco para a televisão e para o gênero no mundo. A Bonanza era um seriado. Bonanza foi feito para TV. Não sabia. Com a não. chegada da TV colorida, aí logicamente todo o seu roteiro, as interpretações, Bonanza, ele é um divisor de águas. Então Bonanza, ele é o seriado de faroeste mais famoso de todos os tempos. Então não tem como você falar sobre o gênero não citar Bonanza. Então Bonanza verdade. é um deles. O próprio Charles Starrett, que foi o Durango Kid, ainda hoje os mais saudosos é cultuado. Aí o Homem do Rifle e uma centena de outros que não dá tempo para a gente citar todos aqui. Mas dentro do que você está dizendo que estaria aquele estereótipo de estar sempre parecido, John Ford, logicamente, todo o seu brilhantismo, aquela questão de elevação, dependendo do filme, de queda, mas a aceitação do público, não que o público tenha desgostado do gênero, ou que não pudesse haver mais, lógico. Passava-se também faroeste, ainda nos cinemas, sim, claro. não com toda a sua força, no auge, que foi ali dos anos 40, 50 e até 60. Aí quando o Sérgio Leone, não acostumado e não aceitando tantas coisas do próprio universo, dos próprios produtores, então o Sérgio Leone, ele é um pioneiro, Sérgio Leone ele se tornou estilo. Então ele dá uma nova roupagem, aí o povo começou a voltar para o cinema e voltar para assistir faroeste. Isso era o que eu estava comentando quando a gente estava batendo papo aqui em off, né, no programa, né, durante o intervalo, que, assim, para as pessoas entenderem, mais ou menos, para quem está ouvindo a gente, entender o que significa o Sérgio Leone, é um italiano, por exemplo, imagina, o oeste americano está embaixo. O oeste ele é um gênero, não só americano, mas porque ele se passa nos Estados Unidos. E aí você pega um diretor italiano que quer gravar um western. E o pior de tudo, ele quer gravar, ele vai tentando fazer, escalar alguns atores e tal. E claro, eu tenho certeza que o pessoal da época dizia assim, cara, não entra, ele é um italiano, o que é que ele entende de faroeste, né? E quando a gente até fez a brincadeira que a gente colocou o Zenaldo tentou quadrilha. Traíram A Berlinda ali. Meu parceiro, né? Quem tem cúmplice é bandido. Traíram aqui. tentar empurrar o Zenaldo. Mas assim, qual é a pergunta? A pergunta é... A pergunta foi se... Não, a pergunta era italiano, se qual era o italiano ou o americano. Então assim, mas realmente, sem sombra de dúvida, eu concordo com o que o Zenaldo falou. Se você observa a história do western, é realmente apaixonante você assistir todos os filmes antigos, reconhecer o valor que eles têm e olhar a produção do Sérgio Leone e você vê com esse olhar diferenciado que o Sérgio Leone deu, entendeu? Porque você não pode simplesmente olhar pelo gênero, né? Você não pode. O gênero é um só, mas o olhar que ele dá é muito interessante. Então, mas eu concordo com o Zenaldo nesse ponto. Assim, olhando a história, dá pra você ficar bem em cima do muro, você se divertir. Porque, como eu disse, eu tô achando, comentei com vocês no começo, O Homem que Matou o Facínora, e é um filmaço, assim, é divertidíssimo, é muito bom. Agora, claro, tem todas as peculiaridades da época, né? Então, vamos lá, Zena, vamos voltar a falar de Sérgio Leone. Então, o italiano decide falar de western. Como é que foi isso? Ok. Porque o Sérgio Leone seria essa parte mais complementar do que eu tenho abordado. Não, então pode seguir, vá. Mas como você está dentro desse contexto, a gente vai dar uma ênfase, com a sua permissão, sobre ele, né? Mas ele repagina, ele faz o faroeste renascer. Isso dentro dos anos 60, propriamente dito, né? Todo o seu auge. Aí voltando só para o tópico, dentro desse contexto, Luciano, sua permissão, entre um e outro, eu vou dar um exemplo. No filme americano, os roteiros e os textos eram longos entre os personagens. Eram longos. Muito diálogo, pouca ação. Mas quando vem na Itália, são roteiros e textos curtos entre os personagens, e exatamente como era no período. Aí vamos ver 3 motivos que eu acho de grande relevância aos nossos amigos que estão nos acompanhando, espectadores, de que os colonizadores eram pessoas humildes para ficar falando muito. Falar demais naquela época era se expor ao perigo, pois denunciava o seu poder de armamento, terras, ouro e gado. Isso, verdade. Né? E os colonos deste período tinham pouco domínio da língua inglesa.
E lembrando que aquele velho ditado, nem boca fechada, não entra formiga, né? Nessa época isso tinha que Eu, valer. logicamente, né, tentar me passar uma mensagem de apaixonante de ambos, Sim. porque se os dois se complementaram, vai ter uma obra-prima. Isso. Né? Então, quando você vê, na grande maioria do faroeste italiano, independente, ele podia ser um asiático, um negro, um escravo, um mexicano, falava fluentemente o inglês. Ah, sim. Isso não é verdade. Ah, claro que não. Né? Isso não é verdade. Então, no faroeste italiano, no faroeste espaguete, é que a gente vai ver que nos Estados Unidos, mesmo com o sotaque típico das pessoas do centro-oeste, né, nos filmes, o inglês era perfeito. Atores convidados para interpretar um índio, interpretar um personagem em questão. Mas quando o italiano, ele insere, ele cria o faroeste, ele coloca chineses falando chineses, Isso é verdade. mexicano falando mexicano. Mexicano, isso é verdade. E nem o próprio povo que falava inglês, eles falavam inglês tão fluentemente devido à escassez de escola, que muitas vezes eram em templos jesuítas, reuniam-se, vinha de muito longo para ser alfabetizado por padres, naquela chamada catequese. Sim. Ou então em pequenas escolas voluntárias, ou então ajudadas pela própria comunidade para alfabetizar aquela geração de crianças. Então, era o que se tinha. Mas no faroeste americano, todo mundo fala fluentemente Você tocou num assunto interessante. Então nisso, a minha controvérsia, aí eu não concordo nessa parte. É uma coisa interessante, porque como eu falei, né, tô assistindo Um Homem que Matou o Facínora, e o personagem do James Stewart, ele tem uma hora que ele está na escola, né? E ele está ensinando. E você vê ali, olha, tem negro na escola, tem criança na escola, tem adulto, tem trabalhador, todo mundo é considerado na mesma faixa etária. Não tinha isso não de eu vou ensinar de um jeito para um, não tinha essa pedagogia, era pedagogia de qualquer jeito. Tanto é que o James Stewart, o personagem dele, tá todo num dilema da valorização do voto. Mas ele tá falando isso para criança que não estão nem aí do que é o voto, que é a eleição e tal. Mas é interessante, né? Você vê a questão da instrução na época, como é que era completamente E diferente. assim, eu acho que é porque eles tinham medo, né, de colocar legenda e tudo mais, e o pessoal achar um tanto chato ler enquanto assistia um filme no cinema. Mas pegar um exemplo aqui, eu e meu pai estava assistindo um filme já faz um tempo, que eu peguei emprestado até com o Zenaldo, e ele detesta filme legendado, ele não assiste. E o filme que o Zenaldo me emprestou só tinha legenda em espanhol. Mas mesmo assim, quando terminou ele falando, eu nem senti. O filme era tão bom que ele nem sentiu, mesmo com a legenda em espanhol. Mas está falando isso vai ser americano ou italiano? O italiano. Italiano, sim. Ele nem sentiu. E eu falei, poxa vida, meu pai que detesta o legendado, gosta do legendado, não, legendado, só gosta do dublado, gostou de um filme legendado. Filho, você tocou num ponto interessante. Eu não queria causar nenhuma polêmica não, mas eu acho que talvez Reinaldo concorde. Que é o seguinte, eu não sei, mas é impossível hoje, impossível você assistir os filmes de faroeste italiano com o Clint Eastwood falando italiano. E não dá, cara, não dá. Você tem que assistir dublado, cara. Não dá. É o italiano do Clint Eastwood é muito ruim, é muito desagradável, assim. Então o filme dublado ele é muito bom. Ele é muito bom dublado. Sabe, né, Zenaldo? Aproveitando um gancho aqui, nós estamos falando de americano e italiano. Sim. Mas eu vou fazer uma ressalva à parte sobre um produtor alemão que ele fez uma série de filmes chamada Winnie Pooh, excelente, em que o ator principal simplesmente Lex Barker, que foi um dos intérpretes de Tarzan. Sim, então, um alemão também fez coisas boas a respeito do gênero. Só foram 12, né? Eu tenho todos eles, somente para a gente registrar dentro do contexto desse paradoxo. Okay. Sim, pode continuar aí com as comparações. A gente vai fazer só um resgate da trilha sonora que citamos anteriormente. Nossa. Né? A trilha sonora da maioria, estou falando sempre maioria, não em totalidade, do faroeste americano, eram mais clássicas, arranjadas, aquelas coisas todas. Então, de repente, a própria cena, lógico, eu não estou em nenhum momento inferiorizando as grandes obras, não. Tem centenas de filmes americanos fantásticos. Fantásticos. É somente a questão da gente estar fazendo esse paradoxo. Mas a grande maioria era assim. Mas no italiano, a música lhe envolve mais. A música acompanha as cenas.
E Ennio Morricone, que é o grande mestre das trilhas sonoras, tanto no cinema como no gênero, quando ele fazia a composição, né, quando você assiste Era Uma Vez no Oeste, que é uma obra-prima, quando era introduzido a música, você já associava a qual personagem era a música. Exatamente, Mas no americano, na sua grande maioria, Zorro era Zorro, Durango Kid, aquela questão. Você tem, no caso, o grande tema, né? O faroeste americano, você tem o filme, a música, desculpa, o filme, ele tem o tema do filme. Que quando você ouve, você saca logo, esse aí é o tema do filme, tá sendo recorrente e tal. Mas como vocês, cara, isso é muito marcante, Zinaldo. Eu estava assistindo, eu terminei, muita felicidade, Era Uma Vez no Oeste. E isso é clássico, não Era Uma Vez no Oeste, isso é assim, se você quer ver como a música preenche um personagem, é só você ver. Primeiro, o harmônico da gaita, toda vez que ele aparece, tocar aquela mesma música, mas me chamou a atenção o outro personagem, que eu não me lembro agora, que era o bandido, Jason que ele, como ele tem um ar mais cômico, como ele tem um ar mais engraçado, a trilha sonora dele é engraçada. Então você olha, ele é o mesmo tema, mas sendo que feito de uma forma bem cômica, assim. Então ele aparece na história, toda vez que eu começo a ouvir a música, eu já sei, pronto, ele vai aparecer. E literalmente é isso, ele sempre aparece. Cara, isso é marcado mesmo. Muito, muito obrigado. E me permite falar, já no americano, quando a gente começa a ver, a trilha sonora não envolve tanto. O diálogo atrapalha, porque são diálogos longos e chatos, normalmente no americano. E já no italiano já é essa coisa aí. Diálogos fechadinhos, aquela frase velha de impacto, e uma excelente trilha sonora que você, quando está no final do mundo, você escutar aquele tom, você sabe que é um faroeste italiano. Existem playlists enormes, assim, atrapalhando o Zenaldo antes de continuar. Existem playlists enormes que vocês podem ver no YouTube com orquestras comandadas pelo Ennio Morricone. Assim, são shows de 1 hora e pouca, só ele tocando os clássicos do oeste italiano. E é sensacional, assim, é de você se emocionar mesmo, porque é lindo, sabe? E desde como eu estava falando na última vez que a gente esteve aqui, um cara que consegue, o Ennio Morricone conseguiu definir o western italiano através de um assovio. Você escuta aquele assovio clássico, você sabe que vai tocar uma música de western, né? Isso de repente, o som do chicote. Do chicote. Um sino. Então, tudo isso ele é o mestre, né? Ele é o mestre. Pode continuar, Sal. Okay. Desculpa atrapalhar. Não, à vontade, amigo. Até me ajuda e faz esse paradoxo. Com relação à direção, que foi o outro tema que não deu para abordar, o que é que nós podemos contemplar no americano? Sim. Né? A tomada de câmera, simplesmente no ombro do cameraman. Então, um longo percurso para que aquela câmera alcance. Aí o que a gente vê aqui, os cortes das cenas são notórios a ponto da gente perceber que são dublês ao corte. Sim, Mas quando o italiano ele é inserido, você vê numa tomada de câmera que realmente aquele ali foi baleado. Aquele caiu, e é aquele mesmo. Tem até uma queda, tem até aquela cena do Era Uma Vez no Oeste, onde o harmônica tá evitando que o outro personagem que ele quer se vingar morra, e ele fica atirando todo mundo. Cara, tem uma queda que um dublê faz, que eu juro pra tu, velho, ele deve ter quebrado umas 2 pernas ali. Porque é uma queda feia, e não é dublê. Você vê que ele cai, pá, no chão, meu Deus do céu, sabe? É coisa feita, sabe, na tora, entendeu? É complicado. Quando você vê esse gancho, quando você vê essa tomada de câmera, digamos, num duelo, então você além de ver o corte, e quando não há o corte, não há definição propriamente dita de que local pegou, e até a interpretação do ator com relação ao impacto. Isso. Mas quando vem o faroeste italiano, você consegue ver, né, o tiro e ver a interpretação dele numa tomada de câmera que você vê realmente que não tem aquele corte. Porque como o faroeste americano ele era muito gravado em estúdio, né, eles tinham que aproveitar o espaço do estúdio, então você vê, são sempre planos fechados, né, a câmera sempre parada ali naquela mesma, né, eu ia dizer, aquela parada naquela mesma posição. É óbvio que ela está parada na mesma posição. Mas e outra coisa também que você ressaltou que é verdade, quando o cara atira, raramente a gente vê o tiro. Sim. Sempre corta, Sim. né? Tem até a cena no tempo das diligências acontece. O cara tá com a arma assim apontada para a mulher, porque eles estão sendo atacados pelos indígenas, ele vai matar a mulher, né? Porque é muito melhor que ele a mate do que os indígenas a pegassem e tal. E a gente não escuta, a gente só vê
pá! E aí ele solta a arma, a mão cai, não vê tiro nenhum, e daqui a pouco ele tá lá, ai, não sei o que, eu estou morrendo. Mas você não vê o tiro chegando, e no faroeste italiano é verdade isso. O cara leva o tiro, meu amigo, pá, o sangue jorra, ele cai, você sente o impacto da cena. É. E são planos abertos, né? Bem aberto, cara, lindo, cara. Não é um close no rosto. É como o Rio que disse uma vez, eu acho que sair numa película deve ser espetacular, você assistir um filme desse em película, assim. E no italiano, né, eu vou trazendo mais para o italiano, que é o confronto aqui, no ponto de vista positivo, a mesma cena eles realizaram 2 tomadas. Então você vê em 2 ângulos aquela cena. Para a valorização da própria arma, criada por Samuel Colt. Sim, o Samuel Colt. Ponto 45, muito famoso, né? Então, quando a Itália, né, Itália que eu quero dizer, os produtores italianos até chegar em Sérgio Leone. Quando a gente pega essa visão do faroeste, espaguete, há uma tomada no chão. Aí eu vou evidenciar para vocês. Tem faroeste e quando ele inicia, você começa somente, a primeira cena que você vê são as esporas de um cavaleiro chegando. Sim, é verdade. Ou as patas de um cavalo. É. Ou a fivela de um cinto, ou a estrela de um xerife, ou um detalhe de um sino. Isso o americano, não é isso? Não, isso no italiano. No italiano. No italiano. Okay. Porque é uma tomada até Sérgio Leone pegar tudo de conhecimento e ele fazer uma transformação. Ele virou estilo. Quentin Tarantino, que é um dos mais aclamados produtores da atualidade, e é fã, confesso, de Sérgio Leone, ele virou um estilo. Então, quando ele está condicionando, ele diz um closet fechado, um closet... A Sérgio Leone, o cara já sabe. Ele já sabe, tá? Porque ele cita que, na altura da cintura do ator, vai valorizar aquele tipo de arma, vai dar mais uma beleza, e não simplesmente, de repente, surgir o cara saca a arma. Quando o cara vai sacar, você já vê até quantas balas ele tem, propriamente me permite. Eu não sei se você vai falar isso ou se eu estou atrapalhando você, me adiantando, porque quando você fala essa questão, me chama muita atenção, como você falou, o close e a questão eu acho que é muito interessante as pessoas assistirem os filmes do Sérgio Leone hoje, observando a questão da temporalidade. Ele muda o tempo. Porque, por exemplo, a gente sabe que igual o filme de samurai não é essa demora toda para os caras se matar, os caras 2 horas. Não é nada disso, né? O que os animes e mangás acabam nos passando é uma ilusão. Era tudo muito rápido, né? Na época do samurai. O tempo do Bang Bang também era um saque e acabou. Não tinha o que fazer. Mas o Sérgio Leone, ele cria uma temporalidade própria. Primeiro que ele foca nos olhos, né? Eu sempre foco nos olhos. E aí é aquele olhar que passa, um olhando pro outro. Aí daqui a pouco close na arma. Aí os dedos. Então, ou seja... O tempo, ele muda o tempo, ele estica um tempo que não existiria, né? Então, mas ele cria, né, de certa forma. O tempo para, ele cria uma tensão dentro do filme, e é engraçado isso, que ele não faz, não é literalmente bang bang, apesar de dizer isso, bang bang, o filme dele não é bang bang. Ele tem toda uma narrativa, o conflito, literalmente é o clímax, o grande conflito é o clímax, entendeu? Isso era uma vez no Oeste, tem que ficar bem claro. Isso. A gente passa o tempo todo, o cara querendo saber qual é a vingança dele, e só no final, o clímax do filme é que é o grande duelo. Isso é genial. Quando ele diz aqui que a arte, uma das artes mais clássicas é a mímica. Então, logicamente, a gente vai abordar isso, porque está dentro desse contexto. Quando ele diz aqui também que o corpo pode até mentir, mas o olhar jamais. Jamais. Então, quando você vai, eu vou falar sobre isso, a questão da trilogia dos dólares, que você vê o confronto ali. Né? Lee Van Clint, falando como o nome do ator mesmo. Clint, intermediano, né? Lee Van Cleef, indefeso, supostamente. E o vilão, que era Jean-Marie Volonté, aqueles closes no olhares, né? Quando a gente vai depois para os 3 homens em conflito, né? De um, de outro, de onde sairá o tiro, aquela questão toda, a música, então, é grandioso, né? Todo esse universo. Então, essas comparações entre um e outro, aí é que a gente vê essa diferença. Claro, não tirando o brilho dos pioneiros, não tirando a grandiosidade dos grandes produtores, diretores e atores fantásticos e enredos maravilhosos. Mas também é porque, senão você vai concordar que sem John Ford não existiria Sérgio Leone. Né? Seria impossível existir Sérgio Leone sem John Ford. Né? O Sérgio Leone foi muito fã de John Ford também. Então,
Ele revolucionou, né? Pegou o aprendizado, né? O Exato, Billy exato. e repaginou, ele transformou o cinema e começou a trazer novos fãs de, poxa, é um faroeste diferente? É. Então passaram a ir para as matinês, passaram a conhecer aqueles outros atores que já existiam no americano, tipo Clint, é um deles, Lee Van Cleef e outros, e passaram, logicamente, a esse resgate do gênero. Recentemente nós tivemos, até eu relacionei, e eu acho até relevante falar para vocês, nesta toda a existência de Oscar, a gente falou aí da ficção científica, Sim, sim. o próprio Western ele é discriminado. Também é. Tá certo? Até hoje, nós só tivemos 17 filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme. Claro, teve outros que teve outras indicações. Sim, sim. Então, os únicos vencedores do gênero faroeste foi Cimarron, em 1931, ganhou 3 Oscars, incluindo de melhor filme. Certo. Dança com Lobos, de 91, teve 12 indicações. E ganhou 7, incluindo o melhor filme. E o resgate do faroeste simplesmente por Clint Eastwood nos Imperdoáveis. Imperdoável. Em 1992, teve 9 indicações e ganhou 4 Oscars. Logicamente, Os Imperdoáveis eu botei aqui à parte. Ele ganhou também 2 Globos de Ouro, outros 40 prêmios e mais de 20 indicações. Isso é interessante. Você vê outras premiações fora o Oscar, esses filmes sempre ganham. Acabam ganham, sempre é verdade. levando. Aí chega no Oscar, tanto é que hoje a gente tem até isso, né? Você assiste o filme e fala, esse é filme pro Oscar. Assim, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o Oscar, atualmente, é só mesmo um título. Realmente, às vezes, filmes bons realmente estão sendo indicados, como foi A Chegada. Mas, depois de ter vídeo Esquadrão Suicida concorrendo a Oscar, e vários outros, a gente começar a ter um certo... Não, o Esquadrão Suicida ganhando o Oscar de melhor maquiagem à frente de Star Trek. Não, aqui é bizarro isso. Sabe? Assim. É muito complicado, assim. Eu concordo com o Felipe, assim. Falar do Oscar, a gente ter uma série de cuidados, sabe? Não é tão simples assim, não. Uma coisa, Zenaldo, que eu queria já deixar para o próximo bloco é o seguinte. Você falou aí do Sérgio Leone, você está falando algumas comparações, eu citei que o Clint Eastwood, né, ele era um ator americano, o Sérgio Leone chega através dele por causa de uma série que ele estava fazendo na época, que era o Run Rider, né? Couro Então, cru na nossa... oi? Couro cru. Couro cru, essa tradução? Ok. De 1959 a 1965. E aí a gente pega e vai entrar nos grandes filmes, né? Que é Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais, e O Bom, o Mal e o Feio, que no Brasil ficou Três Homens em Conflito. Era uma vez no Oeste. E era uma vez no Oeste, tá certo? Mas, seu Nildo Miranda, vamos para mais um intervalo. Gente, o papo tá fantástico, o Bang Bang está correndo solto aqui. Estamos todos abaixando, mas voltamos muito, muito em breve. Até já. Oferecimento Cultura Inglesa. Viva seu inglês. Matrículas abertas. Ligue 3721 4749. Não, cara. Você não agradece a mim, não. Você agradece a Edson. Quero, por favor. Esse espaço que tem todos os sábados do cinema da Sétima Arte. Você manda seus abraços, seus cheiros, seus aconchegos. Bora lá, né? Mandar um abraço aqui para meu pai e minha mãe, provavelmente estão me escutando agora. Um beijão para vocês. Para meus amigos, para o Gessé, para o Brendo, para o próprio Edson, né, que é aqui do programa. E para todas as pessoas que me conhecem, que eu não vou lembrar o nome agora. E forte abraço. E quem quiser ir agora no Penagrete, na Feira de Livro, estarei lá ao final do programa, para gente poder ter uma foto, bater um papo. E é isso aí. Vai ter concurso de cosplay hoje lá. Sim, mas eu acredito que já tenha Acontecido, né? acontecido, né, Tá, pelo tá. horário. Mas vai ter um evento cosplay até lá às 9 horas da noite. Então quem quiser participar, estaremos lá. Ok. Senhor Bento Gomes, e aí? Para quem você manda seus cheiros, seus abraços, seus aconchegos? Para minha mãe, para minhas irmãs, quem estiver acompanhando, para o pessoal da minha família, amigos, todos os ouvintes, para Edson que está ausente, né? Para todos vocês que estão presentes aqui. E sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok, Zenaldo Nunes, e você? Para quem você manda aí seus abraços, seus beijos, suas carícias? Os agradecimentos a Joana Rosa, ela é presidente da Confraria Bonelli, inclusive ela teve a gentileza e o interesse. Ela editou lá no Rio Grande do Sul a palestra anterior, tanto via texto como o próprio
vídeo no YouTube. Sim, né? a live. Mandar um abraço para o grande amigo Mário Menezes, que é pedagogo, filósofo. Um abração para ele também. Amigo. E a minha família que tem suportado a minha ausência dentro desse contexto, né? E a todos os amantes da sétima arte e do gênero faroeste. Bem, então eu mando um abraço, eu ia mandar um abraço para minha esposa, mas ela está aqui, então ela vai poder ser abraçada e beijada muito em breve. Manda aí um abração para o nosso amigo Edson Santos. Edson, você sabe, você está sempre aqui, a cadeira tá dando umas artrites aqui nas minhas costas, já estou esquecendo coisas, chegando e dizendo o horário errado do programa. Também um grande abraço para o nosso querido Rico Marconi, nosso xerife, que está ausente agora, mas espero que esteja lá se casando, cuidado para não se casar de novo, viu? Pelo amor de Deus, viu? Cuidado aí. E é isso, também uma boa tarde para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui pela Rádio Cultura Nordeste. Também, eu sei que eu vou me despedir dele, mas também deixar um abraço aqui para o Nildo Miranda, que é o cara que me suporta esses dias, substituindo o Edson Santos aqui. Trocou um doido pelo outro, né? Mas tudo bem. Gente, vamos lá, voltando, se você ainda não sabe, a gente está falando de faroeste americano versus faroeste italiano. O duelo, a batalha continua, então vamos lá, Zenaldo, por onde a gente vai agora? A gente vai retomar aquela questão do declínio e do renascimento. Quando a gente vê toda essa grandiosidade, como eu relatei, né, desse, digamos assim, desinteresse devido a várias opções da chegada da TV, mas teve esse renovo, isso logicamente de grandes produções ainda, nos primórdios de John Ford, né, e o Sam Peckinpah, o Sérgio Coburno, né, e também aí surge o Sérgio Leone. Logicamente, durante aquela década de 60, transformou totalmente, não diminuiu, né? Não mudou, mas ele não estava mais aceitando aquilo ali, aquela politicamente correta. Na maioria, para não sintetizar e totalizar, né? Abranger tudo, ficar redundante, mas quando se assistia, na grande maioria, um faroeste americano, você já sabia quem era o mocinho e o bandido. Isso é verdade. Então, geralmente, o mocinho estava bem vestido, bem barbeado, roupa brilhante, um cavalo alazão. Normalmente era um xerife. Um xerife ou um... Ou uma pessoa que tinha uma certa importância, né, para aquela cidade, isso fica bem claro. Fica bem claro. Então, já sabia quem era sendo alguns outros coadjuvantes, e geralmente o vilão ou o bandido estava sujo, maltrapilho, ou pejorativamente eles associavam que o vilão era um índio, ou era um mexicano, ou era um chinês, ou era um negro. Então houve muita discriminação e preconceito. E o que se mostrou muito no cinema, além dessa perseguição aos índios, que eram os donos da terra, os invasores eram os homens brancos, os chamados carapadas, tinha essa impressão que, cruzando a fronteira mexicana, você estaria salvo. Sim, tem isso. Só que lá existia lei também, e existiam os guardas rurais, que os bandidos de lá também queriam vir para a fronteira americana. Então tinha aquela questão de conflito territorial, mas isso não é verdade. A fronteira em si não te dava o perdão, ou ia te fazer melhor ou pior do que você já era. Quando o Sérgio Leone vê todo esse declínio, né, essa rotulação, essa previsibilidade, ele resolve inovar. Então, quando você assiste um filme, eu cito o Sérgio Leone porque ele é o criador das maiores obras-primas do gênero. Quando você coloca, olha, relacione 10. Quando eu começo a relacionar 10, daqui a pouco eu só relacionei 10 italianos. Eu digo, mas tem um americano. Aí eu vou relacionar agora o americano. Relaciono 10 americanos. Cadê o italiano? Tanto é que eu estava até, durante a pesquisa, eu estava vendo um crítico comentando, dizendo assim, olha, esse é um grande... A fala dele foi exatamente essa. Esse é um dos clássicos, ou talvez obra-prima do Sérgio Leone. Ele parou e fez, mas a gente tem que lembrar que todas as obras do Sérgio Leone são obras-primas, entendeu? Então o que eu quero mostrar assim, a todos os ouvintes e a vocês nesse grande bate-papo aqui, é que ele mudou. Certo? Ele não aceitou. Então, quando você assiste um filme de genuinamente espaguete, você inicialmente não sabe quem é o artista, o mocinho. Ou o vilão, ou se tem mais. E às vezes nem tem um mocinho. Muitas vezes não tem. Mesmo. Ou considerado anti-herói.
Aí voltando dentro da trilogia, ou iniciando, porque teve duas trilogias. Tem a trilogia dos dólares e teve uma nova trilogia. Sim, sim. De Sérgio Leone. Quando você vê ele, o que é que ele faz? Clint já estava aí em Hawaii, que é o couro cru, que vaqueiros atravessavam, levavam boiada, e haviam vários conflitos durante essa jornada. Que não era um papel de grande destaque para ele, né? Mas ele estava chamando a atenção, mas não era nada assim, se dissesse, nossa, olha que grande ator, né? Não, inclusive, bem lembrado, bem colocado, Luciano, não tinha aquele, ainda a estrela que ele se tornou ser, como depois produtor e diretor, mas ele foi visto, mas não teve oportunidades onde, logicamente, foi numa época que também tinha grandes astros estrelas. Sim, sim. Tanto é que o Sérgio Leone até cogitou o ator que ele levou, conseguiu levar depois pro Era Uma Vez no Oeste, é o vilão do Era Uma Vez. Harry Fonda. O Harry Fonda, né? Ele cogitou o Harry Fonda pegou, o roteiro olhou e fez, né, um italiano fazendo extra, tá. E aí depois ele até cogitou um outro ator para em terceira situação que ele chega no Clint Eastwood. E aí o agente do Clint Eastwood chega e diz, cara, isso aí vai afundar tua carreira. Mas muita gente fica, não, mas esse cara é louco. Gente, ele não podia prever o futuro, né? É o italiano fazendo o faroeste. Não tinha como ele saber que era sério. Agora deu muito certo. E foi o único papel de vilão que Henry Fonda interpretou. Foi o único papel de vilão, verdade, é. Que é fantástico, né? Ele por si só já pagava o Na filme, qual eu estava... Que é o Frank, né? O Frank. Semana retrasada. O Frank. Ele estava aqui caracterizado como Frank de Era Uma Vez no Oeste. Na primeira. Na Bitex ele interpretou o Major Nelson de Django como vilão. Django. Ok, voltando para aqui, amigos, eu estava falando sobre Sérgio Leone e a trilogia. Sérgio Leone pega simplesmente Clint, certo? Pega aquele estereótipo de mocinho, eu trouxe até para a gente referenciar no caso aqui como exemplo Roy Rogers, isso alusivo aos mocinhos cantadores. Sim, teve Rex Halley foi um deles, né? E o Gene Autry, isso logicamente nos primórdios do seriado. Então Sérgio Leone o que é que faz com Clint? Clint pega ele, diz, você vai entrar de poncho, sujo, barba mal feita, colocando um cotoco de charuto de um lado para outro, e você vai entrar numa mula. E sim, a famosa mula. E é assim que começa o filme. Então isso houve uma repercussão. Claro, e como é que imaginava um ator que era americano desse jeito. E o que dá raiva, logicamente, imediatamente, quando você vê, no começo da trilogia, você vê um garotinho fugindo e um bandido atirando, correndo risco de morrer. Ele pede ajuda ao seu irmão, que é um jovem adolescente. Esse bandido, esse vilão, esse mercenário lá, vai até o rapaz, bate no seu rosto e começa a chutá-lo. E Clint continua simplesmente tomando água. Isso na hora, você sente raiva, não de Clint, mas do ator que ele está interpretando. Sim, porque ele não está agindo, né? Se fosse Tex, já tinha resolvido. Se fosse o John Wayne na também, Paimada ou no couro. Mas o que é que Sérgio Leone faz? Ele tira aquele metodismo de o artista tem que ser politicamente correto. Então você ali você sente raiva do próprio mocinho. Claro, no desenrolar você, como diz assim, o teu sozinho está se pisando, vai surgir a oportunidade. Mas você já tem aquele impacto. O seu figurino, né? Ao invés de chegar num cavalo alado, não alado, é mitologia. Mas um Mustang, um garanhão, chega numa mula daquele jeito. Então, quando o Sérgio Leone, alusivo talvez à própria trilogia, quando a gente vê uma sequência de que no americano só eram somente 3 atos. Era o plano mais longo, os movimentos sutis de câmera e close apenas para momentos importantes. Mas a qualquer momento, um close de Sérgio Leone, inserido no filme, não precisava de legenda nem de voz. Já falava aquele olhar, aquele tipo. Você vê no início de Era Uma Vez no Oeste, existe o close da goteira caindo do chapéu, existe o cômico da mosca, o ranger do moinho. E não tem trilha sonora, né? A trilha sonora é somente só o ruído do ambiente. E é o ruído do ambiente que vai criando uma tensão. Você fica incomodado com aquela calmaria, aqueles barulhos repetitivos. Você fica
acontece alguma coisa, alguém dá um tiro nesse lugar, pelo amor E de de Deus. repente, quando você está tentando controlar a respiração, vem um trem na tela em sua direção. Isso é demais. Não sei se tem em 3D ainda, porque se tiver vai ser sensacional. um trem fantástico. Então Sérgio Leone, ele começa a mudar tudo isso. Quando no primeiro filme da trilogia, ele coloca um personagem principal. No segundo filme, que é Por um Punhado de Dólares a Mais, ele já coloca 2 personagens principais. E no terceiro, que é o Três Homens em Conflito, que é o Bom, o Mal, o Feio, ele insere 3 personagens principais. Que mesmo o mais vilão, ou o mais feio, ou o mais aquilo, você termina simpatizando com qualquer um deles em determinado É como momento. se fosse uma forma de numerar cada filme. Né? De numerar. Muito Vou dar só um interessante. exemplo aqui, puxando um gancho para uma tradução. Realmente o original é esse, só no Brasil é dessa forma, mas eu vou dar um exemplo a você. Paixão do Fortes, que também é estrelada por Henry Fonda, que é um dos melhores filmes também, no original é My Darling Clementine. Minha querida Clementine. Então já imaginou para o Brasil, nós mesmos cobraríamos, que somos exigentes, um faroeste chamado Minha Querida Clementina? Mas aí dentro de todo um contexto você vai ver. Mas o original deles é esse. Mas no Brasil colocaram Paixão do Fortes, um nome mais chamativo. Então estou só fazendo esse paradoxo entre um e outro, porque às vezes a tradução soa melhor me pra lembra nós. também o Rachos de Ódio, né? Que é Rachos de Ódio, mas o título original era Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Aí todo mundo na época se perguntou, né? Pô, Rio Bravo é um título interessante, né? Que soa bem em português. Sim. Mas veja, aí esse mesmo crítico, ele fez um link interessante. Ele disse assim, tem uma seção do lado de cá, Rio Bravo é outra, Rachos de Ódio. Para quem você vai? Rachos de Ódio. Então, se você quer um western, Rachos de Ódio, é verdade. Ok, amigo, dando continuidade dentro desse contexto, não sei se, não tenho essa exatidão, mas na medida que a trilogia, que foi cada ano, foi uma, né? Sim. Ou seja, Um Punhado de Dólares, 64, ele inseriu um personagem principal. Aí. Em 65, ele inseriu 2. Em 66, inseriu 3. Não sei qual o motivo no momento, mas é considerado, inclusive eu trouxe aqui para mostrar para vocês, como eles estão enquadrados nos melhores western de todos os tempos. Ah, sem sombra de dúvida. Né? E em Três Homens em Conflito, ok. Aí na nova trilogia, que começa, é um término, é uma despedida, é uma marcha fúnebre, né? é uma despedida praticamente do Oeste, mas seria também, e tornou-se, o início de uma nova trilogia. Com Quando Explode a Vingança, em 71, com James Coburn, e Era Uma Vez na América, com Robert De Niro. Claro, nas suas devidas proporções. Então ele se tornou também um divisor de águas entre as próprias duas trilogias. Então, Era Uma Vez no Oeste, por si só, já é grandioso para se comentar, porque são muitos detalhes, são muitas coisas abordadas a respeito. Então, Sérgio Leone, eu volto agora e lembro de uma cena que foi citada no John Wayne, O Homem que Matou o Facínora. Ele diz assim, quando a lenda torna-se fato ou realidade, imprima-se a lenda. É verdade. Então John Wayne é uma lenda. É uma lenda. Quando a gente vai no lado americano, me permitam citar, Audie Murphy, são 33 faroestes, eu tenho todos eles, ele foi condecorado com mais de 25 medalhas de bravura. Ele quis realmente servir a pátria e ele era realmente bravo, baixinho, bom de briga, Audie Murphy. Não o ator Ed Murphy, mas Audie Murphy, o faroeste, né? Sim. E tem o próprio Giuliano Gemma, que retratou Tex no cinema, e o nosso cowboy brasileiro, Anthony Stephen. Aproveitando aqui a oportunidade para citá-lo. Essa história É novidade. Anthony Stephen, dupla cidadania. Né? Dupla cidadania. Anthony Stephen, ele era filho do Barão de Tefé. O Barão de Tefé, na época, era cônsul do Brasil na Itália. Certo? Então, ele nasceu dentro da embaixada italiana. Caramba, Então, ele italiano por nascimento e dupla cidadania por ser filho também de brasileiro. Sim. Né? Anthony Stephen, que também interpretou Django, e citando essas questões do próprio Faroeste Spaghetti, né? Você vê que Sérgio Leone cria estilo.
E o próprio cinema, o próprio gênero espaguete, ele dá nome à personagem. Claro, interpretado por alguns outros atores. Sim, sim, então, sim. quando eu cito aqui Ringo, Sabata, Django, Sartana, Pecos e Trinity. São personagens, não exclusivamente de um ou outro, mas a grande maioria foi no faroeste italiano, que deram nome a esses personagens. Claro, a gente associa o Trinity ao Terence Hill, o Django a Franco Nero, Sabata e o Brian, e por aí vai. Então, dentro desse contexto, amigos, esses paradoxos, né, e esse antagonismo, mas que por si só nenhum deles é completo, Sim. mas se completam na minha ótica, como historiador, como queiram dizer, o pesquisador, amante da sétima arte e do próprio gênero faroeste. Então eu sou apaixonado pelos dois, com ressalvas a vários critérios. Sim, claro. Que a gente pode avaliar. Então, falar do faroeste sem citar Sérgio Leone, Ennio Morricone, É impossível, né? é impossível, ok? Então, eu só concluindo essa parte daqui, quando vocês eu já citei, imprima-se então a lenda. Então, se ele é a lenda, imprima-se a lenda. Então, que enquanto existir o último cowboy, o faroeste não irá morrer. Zenaldo, a gente está chegando já aos minutos finais, então eu queria fazer uma brincadeira, mas apenas fazer uma sugestão antes da gente ir para o encerramento, tá certo? Então vamos lá. Eu queria que cada um aqui indicasse 3 filmes, sendo um clássico americano, um clássico italiano e um clássico atual. Quem se arrisca aqui? Eu vou deixar o Zenaldo por último, que aí vai ser complicado, né? Então vamos lá. Lembrando, gente, que a gente tem que se apressar, porque o programa vai terminar. Então vamos lá, Beto. Vamos lá. Um clássico antigo, um clássico italiano e um clássico atual. Indicação. 3, um filme de cada, vai. No gênero... Americano, italiano e atual. Entendeu? Estou tentando lembrar aqui o filme do John Wayne, que teve a refilmagem pelos irmãos Coen. Bravura Indômita. Bravura Indômita. Bravura Indômita seria o clássico americano, sem Isso, indica, a certo? versão Ok. de John Wayne. Apesar que a versão dos irmãos Coen é excelente também. Italiano, sem sombra de dúvida, Era Uma Vez no Oeste. E um atual. Um atual. Rapaz, eu vi, o mais recente que eu vi foi Oito Odiados, do Quentin Tarantino. Né? Tem também o Django Livre também, do Quentin Tarantino, então não posso indicar outros. Ok. Vamos lá, Felipe. Ele pegou 2 exemplos meus, né? Não, mas pode repetir, reforça, diga, não, eu reforço. Vai. 2 exemplos dele. Meus, é roubado, ele fez o filme agora, né? Não, mas assim, Os Oito Odiados realmente é um filme que eu super indico, é um filme muito bom. Para nossa geração, para essa nova geração, descobrir o que é o faroeste. Porque hoje em dia está todo mundo familiarizado, né, com uma câmera melhor, e enfim. Também cito Era Uma Vez no Oeste, e não me veio muito o nome de nenhum faroeste assim americano. Então vou colocar um italiano para tapar buraco, e colocar aí o Django, que é um filme que eu sempre assisto. Peguei já emprestado com o Zenaldo, peguei uma cópia, e é um filme que eu tenho que assistir pelo menos uma vez no mês, porque não É um pilantra, né? Passa como é que se diz? Passa a voz pra ele e ainda rouba nas indicações. Tá certo, poxa, tá é o certo. Coringa, né? Tá certo. É verdade. Vamos lá, Zenaldo, você, um clássico americano, um clássico italiano e um dos atuais que você gosta. Eu sei que é difícil, mas vamos É lá. difícil. Eu poderia citar, não atuais, você poderia citar 100 de cada no gênero, no mínimo. Mas o americano, no tempo das diligências, ganhador de Oscar. Né? No clássico o italiano, Spaghetti, Era Uma Vez no Oeste, que é a obra-prima do gênero. E dos mais recentes, 7 Homens e um Destino, com Denzel Washington. Ok, boa indicação. Então vamos lá, eu vou reforçar, eu estou assistindo O Homem que Matou o Facínora, então estou achando um filmaço, eu concordo com o Zenaldo, no tempo da diligência é bom, mas eu acho que para começar é bom, O Homem que Matou o Facínora, o Era Uma Vez no Oeste é unânime, porque é um filmaço, é muito divertido, é muito bom. E eu termino com um atual, que foi uma animação que eu e minha esposa nós assistimos, que é o Rango. É uma animação feita com o Johnny Depp, o Johnny Depp dubla o Calango. E, cara, além de ser uma animação espetacular, assim, é um desboom de animação,
É o estilo West, ela marca o fim do western mesmo, né? Ela é o gênero West, eu também está no meio. Isso, mas ela marca exatamente o fim, ou seja, quando a tecnologia está chegando no western e as coisas estão acabando, assim, é bem legal, vale a pena. Todos esses que eu falei, não, com exceção do primeiro. 2006, né, esse aí. Esse é 2006. Todos esses, com exceção do primeiro, os dois últimos que eu indiquei estão na Netflix. Então quem quiser assistir, a Netflix não está nos patrocinando, mas eu acho que vale a recomendação. Bem, antes a gente... Fala. Até me sinto mal quando eu indico Era Uma Vez no Oeste e não cito Três Homens em Conflito. Então, para não passar em branco aqui, também indico Três Homens em Conflito. Eu vou citar a trilogia dos Dória, Django, Cela de Prata. Senão a gente só acaba amanhã, entendeu? Eu cito 100 no mínimo aqui. Bem, antes da gente ir para o encerramento... Antes da gente ir para o encerramento, galera, a gente tem que lembrar você que a nossa análise cinematográfica é um oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Para mais informações, ligue 3721 4749 e Centerplex Cinema. Se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Bem, agora sim, galera, Bento não, né? Vamos primeiro se despedir do homem, a biblioteca, né? A enciclopédia aqui. Então, Zenaldo, cara, queria muito te agradecer, em primeiro lugar, por você ter vindo aqui pela segunda vez, né? Então, muito obrigado mesmo. E nesses minutos finais, isso aí, faça suas considerações, faça o seu fechamento, fique à vontade, vá. Ok. Agradeço a parceria do amigo Bento e Felipe, tem me ajudado também. A credibilidade e o convite de vocês como um todo, como equipe, do Edson, de Rio, e você, Luciano. Da forma que foi conduzida também esses dois programas, que a gente se sente à vontade. E para mim é prazeroso ver um espaço aberto na mídia, tanto para o gênero da sétima arte, como para essa oportunidade desse universo do faroeste. Então, quer dizer, eu fico emocionado, fico agradecido e a minha gratidão, porque eu pude ter sido o mediador, né, o facilitador de tentar transmitir conhecimentos, aprender com vocês também. Então, enquanto existir o último cowboy, o faroeste não morrerá. Obrigado a todos e até a próxima. Que o grande pai do western ouça isso e não deixe o gênero morrer de jeito nenhum. Bento Gomes, mais uma vez, cara, você aqui, terceira vez, quase consecutiva, né? Exato. Então, muito obrigado pela sua presença também, cara. Faça aí suas considerações, deixa aí, você já deu seus abraços no começo, então agradeça quem tiver de agradecer, chore se tiver de chorar, fica à vontade, esse momento é seu, vá. É um prazer estar aqui falando, aprendendo, escutando sobre esse gênero que marcou minha infância, né? E é como o Zenaldo falou, né? Quanto existiu um cowboy, e assim, o próprio Logan, né? O próprio Logan tá aí. Ele tem, né? Ele tem um estereótipo de lobo solitário, né? Ele tem. Ele viajar no tempo. Exato. Você lê a HQ Velho Logan, você vai ver elementos ali presentes. Verdade, Bento. Bem lembrado, cara, bem lembrado. Porque mesmo sendo no futuro, teve um retrocesso. Exato. Tá ouvindo? Grande abraço para você. Um agradecimento também a o nosso terceiro. Quer dizer, não foram 2 ausentes, foram 3 ausentes hoje. Nosso xerife Rico Marconi, volte para botar ordem na nossa cidade, porque está complicado aqui. Um grande agradecimento também para o senhor Edson Santos, nosso querido cowboy aposentado que está vindo no seu pangaré, seu pé de pano. Estamos esperando, Edson, você chegar, venha-se embora, pelo amor de Deus, tá certo? Um grande agradecimento à minha querida donzela, nem um pouco indefesa aqui, Vanessa Paulina. Dê aí suas despedidas e muito obrigado pela sua presença, meu amor, por você estar acompanhando a gente hoje aqui. Boa tarde para todos, o programa foi ótimo. Eu aprendi muito também, né? Porque eu não conhecia esse Oeste aí. Mas, assim, foi muito produtivo. Um abraço para todos e ótima tarde. Nildo Miranda, o homem mais rápido por trás da mesa de som. Muito obrigado mesmo, porque você já sabe, sem você não tem programa. Vem aí, Erlon Cavalcante com mais um Sábado Cultural. Nos despedimos, cavalgando junto em direção ao pôr do sol. Obrigado a todos vocês que participaram e interagiram com a gente. Um bom final de semana e até o próximo sábado com mais um Clube do Filme, galera. Até mais. Valeu. Auf Wiedersehen. A Rádio Cultura apresentou Clube do